A língua portuguesa é falada por 280 milhões de pessoas e está presente na Europa, nas Américas, na África e na Ásia. Foi o primeiro idioma a ser globalizado e em 2050 seremos meio bilhão de lusófonos. Nas Nações Unidas, o português é um dos 9 idiomas da ONU News. Olá, eu sou José Luchetti. Na bancada deste Acontece em Debate temos Cris Delboni, direto de Miami. Olá, Cris. Oi. A nossa entrevistada é uma especialista em português e autora do livro A Língua Portuguesa como Ativo Político, um mundo de oportunidades para os países lusófonos. A publicação já foi lançada nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Brasil. Mônica Grayley é doutora em Ciências Políticas e atualmente é editora-chefe da ONU News em português, redação que fica em Nova York, prédio das Nações Unidas, da onde Mônica está nesse momento. Mônica, tudo bem? Olá, Luchetti. Olá, Cris. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Muito obrigado pela presença. Mônica, nós subestimamos um pouco a língua portuguesa, não? Olha, eu acho que a gente nasceu com ela, então não é nenhuma questão de subestimar, é uma questão de estar acostumado a, né? Eu costumo dizer que filhos de gente famosa pensam que eles não são famosos, mas na realidade eles são famosos. E a língua portuguesa também tem esse valor. É uma língua, como você acabou de dizer, falada das Américas à Ásia, passando por Europa, África. Ela está em todos os continentes, foi a primeira língua a ser globalizada. Então, ela tem um peso político, ela tem um peso econômico, ela tem um peso que a gente, talvez, como falante, não reconheça. Mas muitos estrangeiros que falam português têm essa consciência, Luchetti. De que forma você, como o título do seu livro diz, né, de que forma a língua portuguesa pode ser um ativo político? Ela é um ativo político no sentido de que ela é uma língua oficial de 9 países. 6 países estão na África, como a gente sabe, um país nas Américas, o Brasil. Ela é língua, obviamente, de Portugal, onde ela nasceu e foi para o mundo através das navegações, as grandes navegações portuguesas, que é inclusive uma metáfora que eu utilizo no livro para convidar o leitor a viajar por esse universo, às vezes desconhecido para muita gente. E ela também é língua oficial no Timor-Leste. Olha que interessante, Luchetti, ela é língua oficial em Macau, que é, como a gente sabe, uma região independente na China, e hoje o português é a língua oficial ali, com o estatuto de até 2049. Depois a gente vai ver como vai ser feito essa negociação para que a língua continue ou não sendo língua oficial. E, além disso, ela está presente nas diásporas nos Estados Unidos, de onde nós estamos falando, mas também na Europa, na África, na Ásia. Ou seja, ela é hoje uma língua que é falada não só por países que a têm como língua oficial, mas também como língua segunda, língua de herança, língua da diáspora. E ela é importante a partir do momento que ela, num contexto estratégico político, que ela se torna a língua oficial de um bloco que está presente também em todos os continentes, chamado Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, como a gente conhece, fundada em 1996, e que começa a negociar com outros blocos, com a União Europeia, com o Mercosul, onde ela se faz presente também, porque o Brasil é um membro do Mercosul, Portugal é um membro da União Europeia. Nas organizações regionais, na África, por exemplo, ela está presente em 3, União Africana, CEDEAO, ou seja, se a gente começar a colocar todos esses elementos, esses países, esses blocos regionais e políticos num tabuleiro, você vai perceber que a língua portuguesa é talvez hoje uma das poucas línguas que consegue, melhor dizendo, permear todo esse universo político estratégico. E ela se faz também importante a partir do momento que ela tem
países emergentes, países desenvolvidos. Se você parar para olhar o tabuleiro da lusofonia, como eu chamo, né? Lusofonia porque é a língua portuguesa em todos esses países, você vai perceber que ela vem crescendo à medida que a economia desses países emergentes cresce, como no caso o Brasil, outros países na África que começam também a crescer, a passar de países de desenvolvimento médio para desenvolvimento elevado, ou desenvolvimento ainda menos desenvolvidos, como a gente diz, ou os países menos desenvolvidos do mundo, para um desenvolvimento médio, e ela tem uma economia, que é uma economia já desenvolvida, que é Portugal. Então, se a gente parar para pensar, a gente fala uma língua importante, mas talvez a gente ainda não tenha percebido essa importância que outras fonias já perceberam. Só para finalizar, a hispanofonia com o espanhol, a anglofonia com o inglês, né? E também a francofonia com o francês. Você citou a comunidade de países de língua portuguesa. Desculpa, Cris. Você citou a comunidade. A comunidade ela é muito forte em Portugal, ela é muito forte em Angola e Moçambique, mas ela não é tão forte no Brasil. Por que que você acha que a comunidade de língua portuguesa ela ainda não tem a devida importância que deveria ter no Brasil, que é o país de maior número de falantes do nosso idioma? Os países membros da CPLP, eles são tratados com o mesmo peso. Então, apesar do Brasil ser o país com o maior número de falantes, e é bom a gente lembrar que mais de 80% das pessoas que falam português hoje estão no Brasil, nós costumamos dizer que é o maior país de língua portuguesa, o maior mercado, quando nós estamos falando de ativos políticos e econômicos, não é? Mas esses países, cada país, e é soberania, é decisão de cada país, desenvolveu o que nós chamamos de política da língua. E na política da língua, o Estado estabelece como ele vai promover a língua, onde é que ele vai investir, quais são os canais que ele vai utilizar para fazer com que essa língua seja mais conhecida. E cada país decide nesse sentido. Então, o Brasil, por exemplo, tem dentro do Itamaraty a divisão de promoção da língua portuguesa. Portugal tem um instituto chamado Camões, que a gente conhece, fundado em 1992, ou refundado, porque Portugal já tem um instituto para ensinar a língua desde os anos 50, mas o Camões, como Camões, ele vem em 1992. Outros países como Angola, como Moçambique, também já começam a se posicionar com relação à política da língua, mas um reflexo também, para responder a sua pergunta, da política internacional. Agora, quem acompanha o trabalho da CPLP vai ver que o Brasil, sim, é muito ativo na CPLP. Talvez por uma questão de espaço na mídia, o trabalho que o Brasil tem feito na CPLP não apareça como a gente, talvez, jornalistas, né, como somos nós três aqui, quiséssemos que aparecesse, mas, na realidade, não. O Brasil é muito ativo, tem lá um representante, um embaixador. O país ocupa, como os demais países também, a presidência rotativa do bloco. Então, acho que é uma questão também de conhecer mais. É por isso que eu coloco nesse livro, que eu acho que esse livro ele ajuda, Luquete, a gente a se situar e saber desses fora, né, onde nós estamos, fórum internacional, e também se posicionar melhor com relação a até fazer um trabalho de promoção. É um trabalho de promoção da língua, e é também um trabalho de promoção do próprio bloco da CPLP, que tem apenas 25 anos, é bom a gente lembrar, né? Mônica, mas o que você acha que falta, né, para o português entrar no currículo escolar dos Estados Unidos, por exemplo? Porque se é tão valorizado, por que ele é tão ignorado aqui, né? Os Estados Unidos têm várias línguas de diásporas, como a gente chama, e essa questão de línguas que não estão no currículo, como você disse, não significa que não estejam no currículo de todos os estados. Depende muito, Cris, esse é um trabalho que eu também mostro no livro, depende muito do empenho da diáspora, nesse caso, da sociedade civil. Aqui em Nova York, por exemplo, tem em Long Island, tem um município que se chama Mineola, e ali os pais e as mães, no caso, os responsáveis pelos alunos, tiveram uma reunião com a escola e disseram, olha, os nossos filhos precisam aprender essa língua, é a nossa língua, eles só estão falando inglês, estão falando português porque a gente fala em casa,
mas eles não escrevem. E isso vai se tornar um problema, todos nós sabemos. Você pode falar uma língua, mas se você não escreve, você vai ter problema depois, óbvio, né? Você tem que aprender a falar e escrever. Então, eles se organizaram enquanto pais responsáveis de alunos e pediram que o português fosse colocado na grade curricular. E assim aconteceu. Eu estou falando com vocês do condado de Westchester, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Manhattan, e aqui houve a mesma coisa. Um grupo um grupo de cidadãos de língua portuguesa, né, o que a gente chama de diáspora, de imigrantes, se reuniu com o representante do condado e pediu que o português se tornasse uma língua também no currículo. Então, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito também pela sociedade civil. Porque nós estamos num país de língua inglesa, claro, bom, outras línguas cujas diásporas são maiores e têm mais tempo de estrada, a gente diria, já conseguiram essa conquista. Sem dúvida. Aqui em Miami, por exemplo, a gente tem duas escolas que são bilíngues, né? Que ensinam em português e em inglês. E muitos pais brasileiros querem, mas, por outro lado, acho que tem um lado cultural, porque eu conheço correspondentes em Washington, brasileiros casados com americanos, cujos filhos não falam português. Então, assim, a gente vê isso mais e mais e mais, que é a falta de valorizar nosso idioma. Então, assim, o que a gente precisaria fazer, né, para realmente que a língua portuguesa realmente se torne, de uma forma prática, um ativo político e cultural e socioeconômico, e que as pessoas, os brasileiros, valorizem o nosso idioma para que os filhos tenham acesso a esse idioma, né? Porque é o ovo a galinha. Você está falando, os brasileiros precisam, a comunidade precisa agir, mas ao mesmo tempo o governo não está assim, onde que tem que vir primeiro, o que eu quero dizer, né? Como é que a gente consegue realmente fazer acontecer para que se torne muito fácil escrever num livro ativo político, com todas as justificativas teóricas, mas na prática, como é que a gente faz isso acontecer para que os brasileiros, principalmente os brasileiros que têm educação, que têm uma posição, que têm uma socioeconomicamente estão bem, intelectualmente estão bem, esses são os que não estão valorizando o idioma, muitas vezes. Uma questão, você coloca várias questões. A primeira é a questão do ativo político, quando ela é uma língua que tem o gerenciamento de políticas de Estado, né, que a gente chama de política da língua, como a gente já falou, isso está no nível de Estado, né? Aí você tem as diásporas, e essas diásporas operam no nível de sociedade civil. Elas operam com as autoridades locais, elas vão lá e dizem que português é a quinta ou a sexta maior língua do mundo. Elas dizem que português é falado hoje por 280 milhões de pessoas, mas ele vai chegar ao final do século sendo falado por 500 milhões, como o Luquete acabou de dizer. Elas provam por A mais B, né, a importância da língua portuguesa e a importância para aquela comunidade em particular. Porque se você tem, claro, 3, 4 pessoas, aí eles vão dizer para você que você precisa de uma professora particular. Mas se você tem já um grupo bastante significativo, aí você já pode argumentar em outros níveis. Agora, você tocou num ponto extremamente importante, que é o ponto do português falado dentro de casa. Eu costumo dizer que se chama língua materna, né? Porque a mãe fala com o filho, né? Mas, na realidade, é a língua primeira. A gente pode brincar, na realidade, é a língua primeira. Se dentro de casa a língua não é português, se por uma razão ou outra os pais não falam português, ou uma das partes responsáveis pela criança não vai falar português com essa criança não vai aprender português, não vai ter amor pela língua portuguesa. Uma das brigas da diáspora é fazer com que o português entre para o currículo, justamente para evitar que a língua seja associada como uma penalidade. A criança estuda de segunda a sexta, sábado tem que ir depois do colégio para poder estudar português. Então se torna uma coisa pesada, tem que voltar para a escola para estudar português. A criança começa, inclusive, a castigo, né? Criar um certo estigma, uma certa resistência à língua. Agora, esse trabalho, Cris, é um trabalho de consciência individual, não é? Alguém disse uma vez que quando você fala uma língua, você tem uma outra alma. Se você fala uma língua diferente, você abre um outro universo. Então, se
os responsáveis por aquela criança que ainda está numa idade que não pode tomar decisão por si própria, escolhem que o português não é uma língua importante, aí é uma coisa que cada um tem que decidir. Eu, particularmente, acho que é uma grande desvantagem para essa criança no futuro, né? Todos nós sabemos aqui Sim, que se nós ela estamos... for estudar medicina, por exemplo, onde as terminologias são muito originárias do latim, quer dizer, o português é extremamente essencial, né? O Antônio, o nosso diretor, lembra muito bem aqui que em Miami existe aí a Organização Americana de Professores de Português, ou seja, independente de decisões governamentais, a mobilização da sociedade civil é muito importante. E nesse sentido, a gente tem teve um exemplo em São Paulo de uma mobilização de sociedade civil junto com governos, que foi a reorganização, depois daquele grande incêndio, do Museu da Língua Portuguesa, né? O primeiro museu de um idioma, é um museu absolutamente encantador. E, Mônica, eu te fiz essa pergunta também numa entrevista que a gente fez por escrito. Para você, qual que é a relevância deste Museu da Língua Portuguesa na cidade onde mais se fala o português, que é São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes? Extremamente relevante. Olha que você já trabalhou com números, né? A maior cidade de língua portuguesa do mundo, São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Extremamente relevante, e eu acho que existe ali um momento, né, um momento chave antes e depois desse incêndio para a própria história do museu e para os consumidores desse museu. O museu é encantador, o museu é uma grande ideia, o primeiro museu da língua portuguesa no mundo. Ele, sem falar nos pontos simbólicos, né, está na Estação da Luz, a questão da migração, etc. Um encontro de culturas, que é São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, depois de 2015, ele abre, ou ele reflete na oferta dele, a lusofonia como um todo. E não só nisso, como a gente também falou na entrevista, na inauguração desse museu, comparecem o presidente de Cabo Verde, que é onde fica a sede do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, um instituto fundado, inclusive, antes da CPLP. Olha como esses dirigentes dos países de língua portuguesa já estavam pensando na língua como ativo político antes mesmo da CPLP nascer. E comparece também o presidente de Portugal, não é? Ou seja, o país onde a língua nasceu, e outros representantes, Timor-Leste, Angola, estavam ali. Então, a gente vê que a língua ela vai acompanhando também esse movimento político e vice-versa. Uma vez eu perguntei para um pesquisador do espanhol, né, que todo mundo sabe que hoje o maior país de língua espanhola é o México, mas não vai demorar muito, os Estados Unidos vão ultrapassar o México para se tornar o maior país de língua espanhola, e a gente está falando aí mais ou menos com estimativas do final de 2000 para 2100 também. Então, o que acontece? A língua portuguesa, depois desse incêndio, que foi uma coisa trágica, terrível, triste, em 2015, a gente se lembra bem, eu estava terminando doutorado, inclusive, foi antes de eu escrever esse livro. Esse livro é um resultado do doutorado. Acontece esse incêndio e a gente fica, todo mundo ligado em cultura e na própria língua, fica realmente numa situação desesperadora. O que vai acontecer agora? E ele renasce das cinzas e renasce ainda melhor. Ele se reconstrói melhor. Ele se reconstrói abrindo os olhos dos visitantes, dos falantes, a maioria de língua portuguesa, a maioria brasileira, a gente tem que entender, mas que existem outros países. E aí, olha que coisa linda, Luquete, você entra nesse museu e você ouve o português falado no Timor-Leste, você ouve o português falado na Guiné-Bissau, e de repente a gente se descobre, Cris, como brasileiros, dessa pátria virtual. Ou seja, a gente nasceu no Brasil, óbvio, a gente está ali, não tem, né, como mudar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar em qualquer dessas pátrias e se sentir em casa. E por quê? Por causa da nossa língua. Você agora, falou dessa globalização, né? Desculpa, Cris, mais uma vez. Você falou dessa globalização, de ter sido o primeiro idioma a ser globalizado. Agora eu vou pegar um pouco o outro lado da moeda, né? Uhum. Os brasileiros ainda, não aqueles que moram no exterior, mas os que vivem no Brasil, São Paulo, por exemplo, que abriga o Museu da Língua Portuguesa, os brasileiros são monoglotas na sua maioria. Qual é a relevância, a importância de falar outros idiomas que não só português também no mundo como hoje? Você que fala tantas línguas, né, Mônica? Olha, fundamental. Fundamental. Quanto mais a gente puder aprender idiomas, melhor. E eu acho que
A gente tem conversado sobre isso, inclusive com outros pesquisadores, a dificuldade que nós temos, nós, né, que estamos aqui quase na mesma geração, que tivemos aquele inglês, né, de uma vez por semana na escola, uma aula, 2 aulas no máximo, e até depois, claro, fazendo cursos de inglês, e os estudantes saíam dessas formações, desses treinamentos, sem falar a língua. Isso é uma coisa séria. Alguém chegou e perguntou, tem alguma... Eu lembro que conversando com um colega pesquisador na Alemanha, ele me falou assim, tem alguma explicação psicológica? Eu falei, olha, só pode ser psicológica, realmente, mas tem também uma explicação técnica. Por exemplo, isso não acontece em Portugal. Vamos falar agora da lusofonia, ok? Isso não acontece em Portugal, isso não acontece em Moçambique. Moçambique a gente fala daqui a pouquinho, mas vamos para Portugal primeiro. Bom, Portugal. Uma das coisas que ajudam lá em Portugal as pessoas a serem fluentes no inglês, quando elas saem da escola, estou falando quando elas saem do 2º grau, porque os filmes não são dobrados. E agora eu vou usar uma expressão lusitana, dobrados, né? Não são dublados. Ou seja, você está vendo o filme e você está escutando o inglês, você está exposto à língua e você lê lá a legenda, certo? A gente, até bem pouco tempo, a gente tinha, e ainda tem, né, quem assiste aos filmes da tarde aí vai saber disso, uma tradição no Brasil onde os filmes são dublados, e por isso que temos grandes dubladores. Mas para a exposição à língua, isso é um problema, porque você precisa... A gente fala porque a gente ouve, a gente fala por imitação, certo? Bom, isso está mudando? Está mudando. Por exemplo, eu conheço gente agora com 20 anos, 18 anos, etc., que está falando inglês sem ter tido uma formação particular, de cursos particulares, porque foi exposto à língua no YouTube, na internet. Eu acho que as próximas gerações vão falar outras línguas. E o conselho, se eu posso dar algum, é que a gente aprenda o maior número de línguas possível, porque falando a língua... há uma frase, inclusive, eu abro o livro com essa frase, atribuída a Nelson Mandela, e ele diz o seguinte, se alguém fala com você numa língua que você entende, isso vai direto para sua cabeça. Mas se alguém fala com você na sua primeira língua, na língua que você aprendeu como criança, isso vai para o seu coração. Isso vai para o seu coração. E essa questão, de volta, essa questão da língua é uma questão de corações e mentes. Se a gente não tiver isso no coração, a gente não vai, na mente, a gente não vai praticar. Né? Isso é bem interessante que você falou também, você usou o termo do amor, né? O amor ao idioma. Então, e eu estou aqui desde 88, me formei em jornalismo em Washington, quer dizer, o inglês faz parte do meu dia a dia. Mas eu sou apaixonada pelo Brasil, pelo idioma. Eu estou aqui desde 88 e tento sempre aprender mais, leio em português. E eu acho curioso pessoas que às vezes chegam com 1 ano dos Estados Unidos já não conseguem mais falar o idioma. Já chegam, né? Meu pai brincava que era... o que está escrito aqui é pais no pedal, né? Pise no pedal. Quer dizer, então... É um absurdo, eu acho um absurdo. Então, por que isso, na sua opinião? Que tem esses brasileiros que chegam já mal conseguem falar o português depois de 1 ano aqui nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que anotar esse pais no pedal aqui, porque é fantástico. Já está anotado. Isso aí é fantástico. Parabéns aí quem teve essa sacada. Olha... aprender uma língua depende também de como os falantes, no caso, os brasileiros que você disse, chegam. Né? Depende também da exposição que eles tiveram na sua própria língua. Depende do nível de cultura. Depende se eles aprenderam o registro formal ou o registro coloquial. Então, e também tem, isso eu também trago no livro, principalmente a diáspora portuguesa que foi para a França, fez isso, disse o seguinte, olha, os pais, né? Eu sou migrante, estou trabalhando, tenho um emprego que não paga muito bem, mas é o que eu pude conseguir. Agora, você vai falar francês, você vai ser um francês, você vai conseguir melhores empregos. Então, tem essas decisões individuais que acabam influenciando, como a gente falou no começo da entrevista, em outras decisões. E tem também o nível assimilação, o nível cultural. E tem também casos onde as pessoas acham que, se elas esquecerem a língua materna,
elas vão ficar mais, elas vão ter mais chances, mais oportunidades, eu não sei, cada caso é um caso diferente. Herder falava, filósofo alemão, eu coloquei nesse livro, que aquele que esquece a sua língua materna é um traidor, mas enfim, é a opinião dele. Mônica, você falou de coração aí, né, na resposta anterior, citando uma frase atribuída ao Mandela. Você há muitos anos aí nos Estados Unidos, do que você sente saudade do Brasil? Olha, a gente sente saudade de tudo, essa que é a realidade. Eu falava com meu marido esses dias, o marido é britânico, né? Então, hoje, quando nós vivíamos, eu trabalhava para a BBC de Londres e nós vivíamos em Londres, então a casa tinha somente um migrante, um estrangeiro. Agora a casa tem dois, porque aqui nós dois somos migrantes, nós dois somos estrangeiros. E a gente sente saudade de tudo, Luquete. A língua, por exemplo, é uma coisa que eu tento ficar bem atenta, né? Minha ferramenta de trabalho, a nossa ferramenta de trabalho como jornalistas, atores, advogados, a gente precisa da língua, né? Essa é a nossa profissão. Mas, não estando no país, eu sinto dificuldade com os modismos, né? As gírias criadas nas novelas, aquelas expressões que dentro do país você conseguiria entender rapidamente, mas fora do país você começa a perder. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2006 para trabalhar nas Nações Unidas, como você falou no início da entrevista, eu conheci um advogado de direitos humanos brilhante, e ele tinha estudado no Brasil nos anos 70. Então, ele parou, o português dele parou ali nos anos 70, embora ele falasse perfeitamente, ele era do Gabão. E ele dizia para mim, toda vez que eu me encontrava, ele falava assim, tá tudo bem, José? Ele falava assim, tudo bem, balança, mas não cai. Que é uma gíria dos anos 70. Aí eu falei assim, gente, ele tá com uma gíria super antiga, né? Mas agora eu devo estar assim. Então, esse contato com a língua, enfim, com o nosso humor, né? Porque a gente tem um humor fantástico, a gente ri da gente mesma. E claro, mas eu acho que em primeiro lugar é óbvio a questão da família, para todos nós, né? É uma questão muito presente. E, enfim, só que aquela coisa, você pode sair do Brasil, mas o Brasil não sai de você, você pode se deixar a sua pátria, sair de Portugal, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Timor-Leste, mas o país não vai sair de você, porque você tem a sua identidade. E a língua ajuda você a reforçar e a criar, é a língua que cria, né? Essa identidade também. Eu lembro muito quando eu tive na ONU, que eu fui visitar o prédio e você foi a minha guia para visitar aquele prédio tão maravilhoso, né? Você falou que a redação da língua portuguesa ficava ao lado dos chineses. E como era muito diferente, né? A forma como os brasileiros faziam barulho, falavam alto, os chineses eram quietinhos, faziam o trabalho deles lá. E aí, falando um pouco mais de ONU, eu disse no começo da entrevista que você é atualmente editora-chefe da ONU News em português, mas isso vai mudar, não vai? Você não tem uma novidade para nos contar aí? Olha, tem uma novidade, e o interessante é que vocês vão saber em primeira mão, em nível de língua portuguesa, não é? Eu começo na próxima semana, eu começo em 14 de setembro, na realidade. Eu já começo a ser porta-voz do presidente da Assembleia Geral, que foi um trabalho que eu já tinha feito antes com a presidente Maria Fernanda Espinosa. Então, eu vou fazer esse trabalho durante um ano. E vou ser porta-voz, no caso, vou continuar sendo a única brasileira a ter ocupado esse posto e também a única mulher, né? Eu fui a primeira brasileira e a primeira brasileira mulher, melhor dizendo, no ano de 2018, 2019, quando eu tive a honra de também trabalhar para a primeira latino-americana mulher a ocupar a presidência, que ex-chanceler do Equador, a presidente Maria Fernanda Espinosa. E agora meu novo chefe será o chanceler das Maldivas, o presidente Abdullah Shahid, que vai ocupar, então, a sessão, vai presidir a 76ª sessão da Assembleia. Olha só como a gente já tem algum tempo de estrada, né? Muito legal. Eu encerro essa entrevista dando os parabéns, né, Cris, também. Duplamente os parabéns, né? Porque é uma mulher, você é uma ativista das causas femininas, uma mulher assumindo um cargo relevante, uma brasileira assumindo um cargo relevante. Então é uma coisa que nos enche muito de orgulho e você recebe
os nossos parabéns, as nossas congratulações mesmo, como os americanos dizem, né? Congratulations, num posto tão relevante. Muito obrigada, Isso aí, Luquete. parabéns. Obrigada, Cris. Que alegria falar com vocês. A gente se conhece há tanto tempo, se respeita como profissionais que somos, e ter essa alegria de falar com vocês ao mesmo tempo enfim, é um privilégio. Muito obrigada por essa oportunidade e pela entrevista. E continuem promovendo a língua portuguesa. Sim, o privilégio é nosso, e você é uma enorme promotora, e o dúvida. seu livro é uma contribuição gigante para o nosso português. Muito obrigado, Mônica. Obrigada. Parabéns. Obrigada.